Aula 13, Debriefing. Agora a gente vai estar falando sobre pessoalmente, o que eu acho ser o item mais importante de toda a nossa trilha de aprendizado, que a gente está chamando aqui de onboarding, né? O que seria esse debriefing? Esse debriefing seria a gente estar revisando tudo o que aconteceu na trilha da elaboração do projeto. Então, se o briefing, para os arquitetos que já estão muito familiarizados com esse termo, é fazer uma entrevista com o cliente e olhar para frente, o debriefing é a gente olhar para trás. Então, existem alguns passos lógicos que a gente pode estar fazendo para que nós tenhamos uma linha de raciocínio e um pensamento sistemático a respeito desse assunto. Nada melhor do que ter um método para avaliar isso. Então, o nosso método ele é baseado em 3 passos, certo? Então, o primeiro passo é a gente analisar as estatísticas. A gente vai lá na estatística do projeto e vamos analisar o tempo, o custo e a EAP. Depois disso, a gente vai em alteração de projeto e vamos analisar esse projeto, vamos buscar ele na alteração de projeto. E uma vez lá, nós vamos analisar toda a EAP. Por que a gente está indo em alteração de projeto? Porque possivelmente esse projeto pode ter passado por uma alteração. Então não faz sentido eu analisar o template. O template, ele simplesmente é um ponto de partida. Ele não condiz com a realidade final do projeto. E o debriefing é com base na realidade final. Então a gente vai na alteração de projeto, vamos escolher o projeto e vamos analisar as atividades. Logo, a gente vai poder concluir quais são as atividades que realmente foram feitas para aquele projeto. Uma vez feito isso, a gente pode estar atribuindo, se for necessário, um novo template. O passo 3, ele é um passo que ele pode ser considerado facultativo, mas eu acho de extrema importância os gerentes estarem fazendo. O que é o passo 3? O passo 3 é a gente estar analisando o tempo de cada atividade. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar exportando todas as atividades em Excel. A gente já viu isso na aula do monitoramento. É só voltar na aula de monitoramento e vocês vão ver como é que funciona, como é que se exporta, se comporta o Excel. A gente vai estar manipulando esse Excel para estar calculando o tempo de atividade por atividade que tenha sido concluída. É interessante que nessa etapa do passo 3, a gente vai poder estar mensurando para um próximo projeto um tempo mais próximo da realidade. Ou seja, a gente vai estar concluindo o processo PDCA. Tá? Então, agora vamos aos 3 passos mais importantes do debriefing. Tá? E, sendo bem sincero, essa aula, no meu ponto de vista, é a aula mais importante de todas as 14 aulas que a gente viu até agora. Passo 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estar analisando de maneira superficial as estatísticas do projeto. Então, de imediato, eu consigo perceber que o tempo executado do projeto excede o tempo planejado. Então, eu errei nessa questão da mensuração do tempo. Eu mensurei um tempo menor do que o tempo necessário para a execução do projeto. O segundo item que eu posso estar analisando é o custo. Ora, se o tempo excedeu e o nosso custo ele é em relação ao tempo, faz sentido o custo também exceder. Então, eu também tenho uma exceção na questão do quantitativo em relação da execução para o planejamento. E olha que interessante. Eu concluí esse projeto e das 26 atividades que eu planejei estar fazendo, eu fiz 17. O que isso quer dizer? Talvez eu tenha utilizado um template com mais atividades necessárias do que precisa para a execução desse projeto. Então, o que eu posso presumir? Eu posso presumir que eu
eu posso estar alterando esse template para que no próximo projeto não apareça 26 itens. Eu posso estar analisando essa questão dos custos, mas a gente entende que o passo 1, ele se torna necessário analisando esses 3 itens, certo? Então, eu já tenho aqui uma noção que provavelmente eu tenha que revisar esse template. Porque com 78% concluído das atividades, né, quantitativamente falando, eu já terminei esse projeto. Tá? Então, agora nós vamos para o passo 2. Passo 2, alteração de projeto. Então, eu vou achar aquele mesmo projeto que eu analisei na estatística. Pronto, achei. E eu vou estar analisando atividade por atividade. E olha que interessante, tem atividade que eu não precisei fazer, tá? Isso aqui é só um modelo hipotético, tá? Mas a ideia é você estar analisando atividade por atividade. E se for necessário, você pode sim estar criando um novo template. E é isso que eu vou estar fazendo agora para você. Então, essa atividade aqui de modelagem, eu não precisei fazer. O que eu posso estar fazendo? Eu posso estar revisando esse template, criando um template derivado dele. Logo, eu posso tirar a modelagem, posso estar retirando essa outra atividade aqui, esse relatório topográfico que talvez não precisasse ter feito. Essa definição de ambientes, talvez o projeto já tenha vindo com as definições prontas. Lembrando que isso aqui é um projeto de reforma, né? Posso retirar essa questão das plantas. E olha que interessante, eu estou diminuindo a complexidade de gerenciamento. Quanto menos itens eu tenho para estar verificando, mais fácil fica o meu gerenciamento. E aí, após fazer essa análise, por exemplo, maquete física, talvez não houve necessidade de fazer na maquete física. Talvez não houve necessidade de fazer. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar alterando o nome desse projeto, template, reforma, R01. Eu estou na primeira revisão dele. Tem cliente nosso que já está na revisão 3. Então, ele faz esse procedimento. Ele está sempre voltando no que ele fez. Uma vez feito isso, eu venho do lado direito, extremo superior, e baixo esse modelo. Eu não preciso salvar essa alteração, eu não preciso estar alterando o projeto, eu não preciso estar salvando. Eu só precisei estar nessa tela de alteração de projeto para revisar a última alteração de projeto. Uma vez feito isso, eu baixei o template. Pronto, o passo 2 foi concluído. Passo 3. Para fazer o passo 3, eu preciso estar baixando ou exportando o relatório desse projeto, de todas as atividades, e estar trabalhando um pouco esses dados. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Se você tem dúvida de como que se chega nessa tela, vá na aula de monitoramento. Nessa aula eu explano toda essa tela, todos os filtros e tudo que é necessário. Boa, pessoal. Então agora a gente está nos finalmente do passo 3. Lembrando que esse passo 3, ele já é um estudo mais fino a respeito das atividades. Qual que é o meu intuito aqui? O meu intuito é calcular o tempo que eu gastei nessas atividades de tal forma que eu consiga, talvez, mensurar a equipe, talvez ver que pessoa que não teve o desempenho que eu gostaria. Ou seja, eu vou estar analisando a produtividade. Então, se você tem gerentes no seu escritório, é interessante os gerentes estarem fazendo o passo 3. É muito simples. Então, eu tenho aqui a planilha do Excel. Eu vou estar afastando ele proporcionalmente, tá? E aqui no executado é que está o nosso foco, tá? Então, perceba que eu tenho atividades que foram finalizadas e não finalizadas. O que eu posso fazer aqui? Né? De imediato, eu posso estar, por exemplo, filtrando essa tabela. E aí eu posso estar filtrando pelo status, por exemplo, de atividades
finalizadas. Pronto, eu tenho somente atividades finalizadas. E olha que interessante. Nessas atividades finalizadas, eu posso também estar filtrando, tirando as EAP superiores. O que são essa questão da EAP superior? É aquela atividade mãe. Lembrando que, para a gente, na EAP, aquilo que a gente faz é o filho menor. Então, não faz muito sentido a gente avaliar o 1.1, sendo que eu concluo o 1.1 fazendo os menores, 1.1, 1.2, né? A gente falou sobre isso na construção da EAP. Então, eu também vou filtrar por essa questão da EAP superior. Eu vou tirar ele. Pronto. Então, agora já está mais fácil, eu já tenho um dado mais tratado. E o que eu vou fazer? Eu vou estar inserindo uma nova coluna aqui para começar a fazer os meus cálculos. Se eu tenho um tempo de execução final e eu tenho um tempo de execução inicial, eu posso calcular um ΔT aí, por exemplo. O que seria esse ΔT? É o intervalo de tempo dessas atividades. E olha que legal, ele coloca aqui para mim a hora. Se ele coloca para mim a hora, eu posso estar calculando os dias, se eu quiser ser bem preciso, multiplicar esses dias por 24, eu vou ter as horas, e depois somar com as horas restantes. Ou eu posso fazer uma análise mais simples, que não é tão precisa, mas já é bem significativa, que é o quê? Eu posso pegar esse final menos o inicial e multiplicar, por exemplo, por 24. Eu tenho a quantidade de horas dessa atividade. E olha que legal, eu vou estar fazendo isso aqui para todos os debaixos aqui, e eu tenho aqui um ΔT de intervalo, ou seja, um intervalo de tempo. Tá, Rodrigo, eu fiz isso porque eu estive conversando com os clientes, e tem uma engenheira que até estuda bastante sobre essa questão de produtividade, e ela falou, eu quero saber se determinada pessoa está atrasando ou não para fazer alguma atividade. Ou seja, se eu tenho um dado histórico, eu posso voltar no mesmo projeto tipo, e aí eu tenho uma pessoa, por exemplo, que em vez de gastar 35 horas numa atividade, ela gastou 15. E o outro gastou 20. E o outro gastou 15. Ou seja, esse João aqui que eu estou analisando, ele demora muito para fazer essa atividade. E aí você não tem limite para fazer essa análise. Se você está utilizando do próprio Excel, por exemplo, com VBA, ou você está usando um Power BI ou alguma coisa do tipo, você consegue estar fazendo essas análises. Por isso que é interessante, lá na aula que a gente fala sobre template, você tem um padrão. Se você tem um padrão, você consegue comparar aquilo que é comparável, tá? Então, com isso eu encerro aqui o nosso debriefing, o passo 3, certo? E volto a ressaltar, é o passo mais importante. Se você teve alguma dúvida com relação ao Excel, reassista essa aula de novo.